Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, livro de Neemias, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos para a leitura? Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então, a gente percebe que toda vez que nós levantamos para trabalhar, para edificar, sempre vai se levantar a oposição, não é verdade? Então, quando nós estávamos perdidos, errantes pelo mundo aí fora, parece que tudo estava, não havia oposição. Mas agora que você tomou uma posição em Cristo, que tomou uma posição de fazer a obra de Deus, parece que as coisas ficaram difíceis, não é verdade? Então, sempre quando tomamos a decisão de fazer a obra de Deus e de andar nos caminhos de Deus, sempre a oposição vai se levantar. Nesse texto aqui aprendemos grandes lições. O inimigo usou de várias estratégias para tentar parar a obra que eles estavam realizando. Então, veja bem, vamos aprender com essas estratégias. Primeiro, ódio. Então, o ódio acompanha aqueles que estão se opondo à obra de Deus. Eles vão sentir ódio. Ódio porque você está fazendo a obra de Deus, ódio porque você está na igreja, ódio porque você ora, porque você jejua. Então eles sentiram ódio. Segundo, começaram a zombar, começam a rir da sua fé, e tiram sarro, debocham. A pior coisa que tem é o zombador, porque na verdade o zombador geralmente é uma pessoa muito orgulhosa. Então, geralmente, todo orgulhoso ele gosta de zombar. Porque, na verdade, toda zombaria, no fundo, existe uma comparação. Eu sou melhor do que você, o meu carro é melhor do que o teu, a minha casa é melhor do que a sua casa. Então, isso acontece na forma de zombaria. A partir do momento que eles estão zombando, eles estavam falando que eles eram melhor do que aquele povo judeu. Por que aquele povo judeu ia levantar um muro? Por que ia edificar um templo? Eles eram melhores. Então a gente vê ódio, vê zombaria e tudo isso motivado pela inveja. Porque um dos principais inimigos nesse tempo eram os samaritanos. Os samaritanos, eles foram os principais inimigos dessa reconstrução de templo, levantar os muros. Por quê? O templo estava em Jerusalém. Ali era o centro da adoração e isso incomodava muito, porque todos os olhares viriam sobre Jerusalém. Então despertou inveja também. Nós não temos um templo desse. Então geralmente ficarão com inveja. Também a conspiração. No versículo 8, eles planejavam atacar Jerusalém e aqui fala que suscitaram uma confusão. Atacar Jerusalém e suscitar uma confusão. Na obra de Deus sempre vai ter aquele que conspira. Como que funciona a conspiração? Olha, tem um negócio para falar para você aí do pastor, viu? Vem aqui, escuta. Você está sabendo o que o pastor fez? Você está sabendo? Você já ouviu? Aí começa. O líder fulano de tal, o ciclano, beltrano. Verdade! Igualinha, várias pessoas estão contaminadas. Isso é uma conspiração. Porque você começa a tirar as pessoas do propósito de Deus. Você começa a tirar as pessoas da obra que eles estão realizando. Tudo o que eles queriam fazer é que a obra parasse. Tudo o que eles queriam é que parassem de edificar o muro. E a conspiração é justamente isso. Ela interrompe os trabalhos. Ela para os obreiros. Então toda conspiração ela é diabólica. Também vemos aqui a violência, Ainda bem que nós estamos num país que, entre aspas, é pacífico, porque nós temos visto países no Oriente, na janela 1040, onde muita violência acontece. Então, uma igreja, quando ela está erguida, então eles fecham com base na violência, com a força da violência.
matam obreiros, matam pastores, matam membros. Então usam de violência para parar a obra do Senhor. E mesmo assim a obra nesses lugares estão crescendo, porque ninguém para a obra de Deus, porque a obra de Deus é santa. Amém? E também palavras de desânimos no versículo 12. 10 vezes, os judeus que eram vizinhos desses povos, falaram, olha, eles vão subir contra vocês, é melhor parar, eles vão subir contra vocês. 10 vezes falaram isso. Neemias fez questão de contar. E quantas pessoas, querem te desanimar? Você está orando, você está jejuando, você está buscando a Deus e a pessoa sempre tem aquele balde de gelo para jogar em você. Eu lembro quando eu comecei a pregar na igreja, e certas ocasiões eu terminava de pregar, aí tinha um senhor de idade que me esperava com um balde de gelo. Então ele jogava esse balde de gelo em cima de mim. Como que ele fazia isso? Você não pregou dentro da homilética, você não pregou, não usou a hermenêutica da forma correta, mas tudo bem. Enquanto alguns estavam me elogiando, outros estavam me esperando com balde de gelo. Mesmo assim não parei, continuei fazendo a obra do Senhor. Amém? Porque é Ele que está na frente. Agora é interessante as estratégias que Neemias usou contra essas ferramentas malignas. Neemias usou as ferramentas corretas, e é essas ferramentas que você tem que carregar consigo. Primeiro, oração. No versículo 4 você percebe que ele começou a orar. Ali o texto está dizendo, ouve o nosso Deus, estamos sendo desprezados. Então Neemias começa a orar. Lembra que eu te disse que Neemias era um homem de muita ação e oração? Ação e oração. Ele começou a orar. Geralmente, quando se levantam assim contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, aí que a gente ora mais. Aí que a gente busca mais a presença de Deus, porque sabemos que é Ele que nos defende, É Ele que é o nosso advogado. Então a obra é dele, então é Ele que cuida da obra. Somos apenas obreiros em suas mãos. E continuando, o jejum. O texto não fala de jejum, mas eu estava pesquisando no livro de Flávio Josefo, um historiador da época. Ele diz o seguinte, que Neemias, a maior parte do tempo, Neemias não comia, porque ele estava preocupado com a obra, preocupado na conclusão. Então tenho certeza que por muitos e muitos dias Neemias esteve orando, esteve jejuando, e no terceiro ponto, fazendo aquele trabalho de encorajamento, chegando ali nos líderes, vamos terminar, vamos concluir, não dê ouvidos para o inimigo, para a oposição, continue fazendo a obra, seja firme. No versículo 14 diz assim, lembrai-vos do Senhor, e grande e temível, A gente sempre fala assim que o nosso Deus é um Deus grandão. Então, não se desanime, tenha coragem, mantenha-se de pé e continue fazendo a obra de Deus. Amém? E para fechar, vigilância. No tempo todo, o texto, o capítulo 4, fala que eles estavam trabalhando e vigiando. Trabalhando e vigiando, trabalhando e vigiando. No versículo 9 diz assim, pusemos guardas contra eles dia e noite. Então, dia e noite, temos que estar vigilante contra as astutas ciladas do maligno. Amém? Então, amados, a melhor forma de você enfrentar a oposição, de enfrentar os inimigos que se levantam contra a obra de Deus, contra a tua vida, contra a tua fé, não é discutindo, não é brigando, não é falando mal, é seguindo os exemplos de Neemias. E quais são? Oração, jejum, encorajamento e vigilância. Amém? Novamente, oração, jejum, encorajamento, vigilância. Se você manter esses 4 elementos na sua vida, você vai vencer. E eu creio que você já é mais do que vencedor. E para finalizar, eu quero deixar algumas frases contigo hoje, Primeiro, tem pessoas que ficarão mais felizes com a tua queda do que com a tua vitória. Pode ter certeza disso. Tem pessoas que, se receberem a notícia que você fracassou, baterão palmas.
Mas tem pessoas, amados, que, né, se entristecem com a tua vitória. Dá aquele sorriso amarelo, mas ficam tristes. Então tem pessoas que ficarão mais felizes com a tua queda do que com a tua vitória. Segundo, nós facilitamos a ação do inimigo todas as vezes que não vigiamos. Então, todas as vezes que nós não vigiamos, nós facilitamos para que o inimigo, né, tenha acesso na nossa vida. Terceiro, quando trabalhamos para levantar um muro de proteção, quando você se levanta para levantar um muro de proteção ao redor da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua fé, o inferno vai se levantar. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque ele precisa das brechas para entrar e roubar os seus tesouros, a santidade, né? A sua vida financeira, a sua paz, a sua alegria. É isso que o diabo quer tirar de você. Mas tome uma decisão hoje, tome coragem e feche a porta na cara do diabo. Amém, amados? Então, esse aqui é o nosso devocional, a palavra de hoje. Guarde no teu coração e que Deus te abençoe.